Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede. Dou graças a Deus por este dia, dou graças a Deus pela noite que Ele me concede de poder estar aqui. Louvo a Ele por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Tudo por Ele foi e são criado. Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Por isso a Ele eu dou graça pela vida que me tem dado neste dia de hoje, pela oportunidade de desfrutar da vida, esta dádiva maravilhosa que Deus dá-nos a desfrutar. Louvo a Deus pela vida da minha filha, agradeço a Deus pelo meu lar. Queridos, amados, convido-vos nesta oportunidade a lermos, a meditarmos em um versículo da Santa Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 7, no versículo de número 21 e o versículo de número 22 e o versículo de número 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 21, versículo 22 e o versículo 23, que nos diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Este versículo é de nos preocupar. Quando lemos este texto e ficamos a meditar na mensagem nele inserida, é de nos deixar preocupante, é de nos deixar a se preocupar a cada dia, porque lamentavelmente há um engano no meio evangélico, há um engano entre os cristãos naquilo que diz respeito a ser de Jesus, a estar com Jesus, a fazer a vontade de Jesus. Há um engano muito grande nos nossos dias. E isso nos deixa e nos faz nos preocupar, porque pelo que nós estamos vendo,
pelo que nós estamos observando, no que tange respeito à igreja hoje, nos dias atuais, é de concluirmos e de chegarmos a um veredito assustador de que a igreja, ela tem perdido a sua verdadeira característica de igreja de Jesus Cristo. A igreja que hoje existe, a igreja que hoje há, a igreja que hoje se autodenomina de Jesus, pregar a Jesus, adorar e servir a Jesus, ela foge totalmente daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, a caracteriza. Estamos muito aquém de sermos a igreja fundada por Jesus, sobre a qual ele mesmo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Mas, lamentavelmente, o que nós estamos vendo nos nossos dias, e eu falo isso de um modo geral, a igreja que aí há, a igreja que nós aí vemos, tem sido prevalecida pelas forças, pelos poderes do inferno. Lamentavelmente, a igreja tem sido vencida pelo mal. Ela tem se deixado vencer pelo mal, de tal maneira, de tal forma, que a igreja que hoje nós vemos aí, nas suas diversas denominações, nós estamos vendo que ela está distante do verdadeiro papel que a igreja deveria desempenhar como igreja de Jesus Cristo. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que em nada difere do mundo. É uma igreja cujas obras, cuja maneira de viver em nada difere do mundo. O que nós estamos vendo hoje é o mundo dentro das igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas que tanto lutou, a igreja evangélica que tanto batalhou contra o mundo para tirar as pessoas de dentro do mundo para fora. Hoje nós vemos este mundo dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja que no seu sentido literal quer dizer chamada para fora. Chamada para fora. Para fora do mundo. Hoje nós vemos a igreja com o mundo dentro dela. Porque o papel da igreja é tirar as pessoas para fora do mundo, para dentro dela. O papel fundamental da igreja, para a qual Jesus a constituiu, a edificou e a constituiu, é tirar as pessoas de dentro do mundo para fora, para que assim entrem na igreja. Mas o que nós estamos vendo hoje é o mundo dentro das nossas igrejas. O mundanismo claro, visível, patente, dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas evangélicas. De tal modo, de tal maneira, que não conseguimos mais distinguir o joio do trigo, ou o trigo do joio. Não se dá mais para saber
quem é trigo e quem é o joio. Quem é o joio e quem é o trigo. Pela semelhança que a igreja tem tomado com o mundanismo e que o mundo tem tomado com a igreja. Há um paralelo, há uma semelhança entre igreja e mundanismo, que não se consegue mais distinguir quem é quem. Isso só se consegue se a pessoa abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu sou evangélico, mas pelas suas características não se dá mais para distinguir a igreja do mundo. Lamentavelmente, é uma realidade que não se admite, não se quer aceitar, por covardia, por medo de admitir o fracasso de muitas igrejas hoje, que tanto combateu contra o mundo, que tanto lutou contra o sistema mundano, que tanto combateu contra a vaidade, que tanto se combateu contra a iniquidade, para libertar as pessoas de dentro do mundo e trazê-las para fora, para que elas então pudessem adentrar na igreja. Lamentavelmente, irmão, é uma realidade, lamentavelmente é uma verdade que não queremos admitir. Estamos tentando passar uma imagem de que tudo vai bem na igreja, de que tudo está bem com a igreja. Nós queremos passar uma imagem de que nós somos diferentes, de que nós temos um diferencial, de que nós temos algo diferente em relação ao mundo, o que não é verdade. Isso é uma mentira. Não é verdade, irmão. O que nos diferencia hoje do mundo é a religiosidade. O que nos diferencia hoje do mundo é a placa da igreja, é a placa da denominação. O que nos diferencia hoje da igreja é a igreja aonde congregamos, é a igreja onde estamos com o nosso nome arrolado no livro de rol de membro. O que nos diferencia hoje é apenas o exterior. O exterior. Porque no interior, no íntimo, no âmago, nada diferenciamos do mundo. Isto é uma realidade doída de se falar, de se admitir. Porque em nada nos diferenciamos, irmão. Está aí para quem quiser ver. O nosso modo de vida, as nossas práticas, as nossas obras, nada diferencia daqueles que são do mundo. Fazemos tudo o que eles fazem. Praticamos tudo o que eles praticam. Não há nada que o mundo pratique que nós não praticamos. É assustador, mas é a verdade. Desde as prostituições hoje no meio evangélico, dos pecados encobertos, ocultos. Tudo isso hoje está no meio evangélico, irmão. Lamentavelmente. Não se há mais disciplina. Não se há mais um freio para frear essa onda de pecado que há hoje dentro das igrejas. Desses namoros promíscuos, namoro sem compromisso, namoro descompromissado da verdade, da realidade de se chegar a um casamento, namoro apenas para ficar, para se esfregar, para suprir as suas necessidades sexuais. Irmãos, isso é uma realidade. Estamos fechando os olhos
para essas verdades por medo de se admitir, por covardia de aceitar que as coisas vão de mal a pior no meio evangélico, no meio cristão. Tanto pecado dentro da igreja, tanto pecado entre os evangélicos, entre os cristãos, sem disciplina, sem doutrina, sem uma correção que traga a pessoa ao arrependimento. Irmãos, vamos ser realistas, vamos ser verdadeiros, vamos ser transparentes, vamos enxergar a realidade, vamos admiti-la, o que nós estamos vendo, sem tentar encobrir, sem tentar maquiar, sem tentar passar uma imagem, uma aparência de que tudo vai bem, quando na realidade a igreja está doente. A igreja está no estado, irmão, deplorável, pelo mundanismo que se introduziram dentro da igreja, enfermaram a igreja, adoeceram a igreja, de tal maneira, de tal ponto, irmão, que não lutamos mais, não combatemos mais contra o mundo e contra o seu sistema, porque o mundo já está dentro da igreja, e isso trazido pelos próprios pastores, pela própria liderança das igrejas, pela própria liderança da igreja. Antes, combatia-se o mundo quando um irmão, uma irmã, trazia em seu corpo, em sua vida, alguma prática mundana. Então se combatia para que aquilo não se ramificasse e não viesse a criar raiz dentro da igreja. Então se punia. Mas hoje não. Hoje é proibido proibir. Aquilo que era para se proibir dentro da igreja, é proibido proibir. E o mundo está aí, irmão. Não se pode negar. Não se pode negar a realidade de que o mundo está dentro da igreja. Quando nós pregávamos para as pessoas sair do mundo para vir à igreja, hoje nós introduzimos o mundo dentro da igreja. Hoje se ganha as pessoas não é para sair do mundo. Elas vêm com o mundo e tudo e fica dentro da igreja. E nisso vamos nos considerando igreja de Jesus. Nós vamos afirmando que somos a igreja do arrebatamento, que nós somos a igreja de Cristo. Mas se formos olhar à luz da Bíblia, à luz da santa palavra de Deus, que é ela que nos molda, é ela que nos lapida, é ela que tira de nós aquilo que deve ser tirado, nós vamos ver, irmão, que nada se tirou do mundo, de muitas vidas que vêm à igreja. Eles vêm com o mundo e eles ficam, e assim se deixa ficar. E nisso o mundo tomou conta da igreja de uma forma geral. Há uma preocupação com o número de desviado no meio evangélico. A estatística atual é de que existe mais de 40 milhões de evangélicos desviados só no Brasil. Mais de 40 milhões de desviados somente no
Brasil. Só que o que nós devemos observar é que nesses 40 milhões conta-se apenas aqueles que estão fora da igreja. Só que nós sabemos, irmão, que desviado não é somente aquele que está fora da igreja, e sim também aquele que está dentro da igreja, mas que estão desviados. Nós estamos contando, e essa estatística que aí há, somente aqueles que não congregam mais, aqueles que não frequentam mais. Mas há muitos desviados dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão. Eles estão dentro da igreja, mas estão desviados. Só que isso não conta. O que conta é não estar participando de uma igreja. Só que Deus, Ele não mede um crente na igreja pelo que ele faz na igreja, mas sim pelo que ele está sendo na igreja para Deus. É aí que está a diferença entre esse censo que foi feito e chegado a essa conclusão, e entre o que Deus pensa, entre como Deus vê. O homem, ele vê o número de desviado baseado nos que não frequentam mais a uma igreja. E Deus vê os desviados que estão dentro da igreja. Então a somatória é muito maior. Então o número de desviados não é mais de 40 milhões. É muito, muito, muito mais. Porque há muitos desviados dentro da igreja, irmão. Eles são crentes, eles cantam, tem um nomes arrolado no livro, de rol de membro, são membros de carteirinha, tomam ceia, eles participam de toda a atividade da igreja, na igreja, mas são desviados. Porque ser desviado não é simplesmente, somente ter saído da igreja. Não, irmão. Você pode ser desviado e estar dentro da igreja, participando de tudo. E é o que nós vemos hoje. Como que se sabe que uma pessoa se desviou? Quando ele deixa a verdade. Quando ele comete deslize. Porque a palavra desviado quer dizer aquele que comete deslize. Aquele que cometeu um deslize. Desviar é deslizar para fora do caminho. É sair fora do caminho. Irmãos, pasme. Mas você sabe que é verdade. Você sabe que é realidade. Há muitos desviados dentro da igreja. Porque se esses crentes, que se dizem crentes, que se dizem salvos, que dizem que vão para o céu, que se Jesus vier hoje, eles serão salvos, eles introduzirão no céu com Jesus. Irmãos, fazendo tudo que o mundo faz, praticando tudo que o mundo pratica, Deus vai ter que salvar o mundo inteiro, irmão. Senão ele é injusto. Senão Deus é injusto. E eu acredito
que Deus não é injusto. Porque se essas obras, se essas práticas mundanas, que caracteriza o crente como mundano, como filho desse mundo, fizer dele um participante do arrebatamento, de entrar no céu, de ir morar com Deus, porque não aqueles que praticam as mesmas obras e não estão numa igreja. Então queremos admitir que o que salva o indivíduo é o ele estar dentro de uma igreja. Queremos admitir que o que vai levar o indivíduo para o céu é ele estar dentro de uma igreja, é ele estar congregando em uma determinada igreja, é ele ter o seu nome escrito no livro de rol de membro de uma igreja. Então estamos querendo admitir que a salvação está em alguém pertencer e congregar em uma determinada igreja, e não em Jesus. Porque se nós formos pregar que a salvação está em Jesus, em crer em Jesus, e nós sabemos que quem crê em Jesus é liberto, e liberto do mundanismo, liberto das práticas mundanas, daquilo que não pertence ao céu, daquilo que é mundano, do mundo. Então, nós temos que admitir que o número de desviado é muito maior do que 40 milhões. Porque há muitos desviados crentes, há muitos desviados dentro da igreja. E o texto que nós lemos nos mostra esta verdade. O texto que nós lemos nos mostra que isso é verdadeiro. Porque nós lemos um texto aonde o próprio Jesus pregando, ele diz, ele afirma de muitos desviados dentro da igreja, chamando o Senhor, Senhor, chama Jesus de seu Senhor, eles dizem que Jesus é o seu Senhor, eles professam Jesus como seu Senhor, mas a sua vida, as suas obras, o seu modo de vida, nega a Jesus. O seu envolvimento com o mundanismo, com práticas mundanas, como recentemente aí nessa sexta-feira passada, a nossa igreja de Vila Brasilândia foi levada para um acampamento, onde as práticas mundanas foram absorvidas, praticadas pela igreja, como normal, como divertimento. Olha, irmão, peraí, vamos raciocinar coerentemente. Se as pessoas são convidadas pela pregação a sair do mundo para entrar na igreja, e na igreja está o mundo e as mesmas práticas, por que eu tenho que sair do mundo? Se as mesmas práticas mundanas estão dentro das igrejas evangélicas. A diferença é que se é exortado, se é ensinado pelos pastores a essas práticas serem praticadas entre crentes, entre
entre crente, aí não é pecado. Tais práticas só é considerada pecado pela igreja se for praticada com pessoas que não são crentes. Porque se no acampamento pode jogar bola, pode usar roupas que aqui fora não se admite que um crente use. Não se admite, mas no acampamento pode ficar com roupas que cá fora não se admite um crente usar. Se vê ele usando tal roupa na rua, provavelmente ele será disciplinado e perderá a sua função na igreja. Mas no acampamento pode. Se pegar um crente jogando sinuca em um bar, se divertindo, talvez ele seja disciplinado. Mas no acampamento pode. Qualquer tipo de jogo que se oferece no acampamento como divertimento, cá fora não pode. Então eu pergunto para você, tais práticas mundanas dentro das nossas igrejas nos faz melhor do que aqueles que não são crentes? Nos torna aptos a ir para o céu e eles não? Então a salvação não está em Jesus. A salvação está em estar dentro de uma igreja, em pertencer a uma denominação, e não em Jesus. Porque Jesus é libertação. Jesus é vida nova, é regeneração. Jesus é transformação. Essas práticas que é do homem velho, Jesus tira e renova o homem velho num homem novo. Aí ele não tem mais necessidade do chamado divertimento. Aonde provérbio, que eu sempre me lembro desse versículo, provérbio 10, 29, que diz que a pessoa faz do pecado um divertimento. Faz do pecado divertimento. Ele se diverte com o pecado. Ele se diverte com o pecado. Lastimavelmente. É o que nós estamos vendo. Provérbio 10, 23. Diz que um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Um divertimento é para o tolo, o insensato, o sem entendimento, praticar a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é pecado. Mas quando o crente pratica a iniquidade com o crente, não é pecado. Estamos vivendo, irmão, uma era da igreja crítica. Nós temos que admitir essa verdade, irmão. Nós temos que admitir, porque o fato de nós omitirmos não quer dizer que não está lá. O fato de você não querer admitir, de você não querer
combater, não quer dizer que não está lá, está lá. E naquele dia será decepcionante, irmão. Será uma decepção muito grande para muitos crentes, muitos pastores, muitos líderes de igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Há muitas pessoas, irmãos, que eles entraram na igreja, mas não entraram no reino do céu. Eles estão na igreja, mas eles não pertencem ao reino de Deus. Eles não estão sob o domínio do reino de Deus. Eles não estão sob a esfera desse reino. Não estão. Porque a entrada na igreja não é a mesma coisa da entrada no reino. Mas a entrada no reino é a entrada na igreja. Porque a igreja, ela é a agência do reino. A igreja, o papel fundamental dela é aliciar pessoas para o reino de Deus. O papel da igreja é pregar o evangelho do reino para o reino, para que as pessoas sejam, pela igreja, introduzidas no reino. Aí ela se introduz na igreja. O fato da pessoa estar numa igreja não quer dizer que ela entrou no reino. Ela pode estar dentro da igreja sem viver na esfera desse reino, sem pertencer ao reino de Deus. Ela pode fazer tudo o que a Bíblia ensina e não pertencer ao reino de Deus. É o desviado dentro da igreja. Ele chora, ele ora, ele prega, ele faz maravilha, mas é um desviado dentro da igreja. Tem o desviado fora da igreja e tem o desviado dentro da igreja. Eles vivem a mesma prática de vida. Eles vivem o mesmo modo de vida. Não há diferença entre o seu modo de vida. A diferença é um desviado que saiu para fora da igreja e um desviado que está dentro da igreja. Mas isso não faz dele um participante no reino. Porque ele não vive na obediência desse reino. Ele não vive na obediência ao Senhor deste reino, que é Jesus. Mas ele vive dentro da igreja nas práticas da iniquidade, nas práticas mundanas, nas mesmas práticas que aqueles que estão desviados da igreja, fora da igreja, pratica, vivencia na sua vida cotidiana. Isso é uma realidade, irmão. Os desviados dentro da igreja e os desviados fora da igreja. Porém, eles vivem o mesmo modo de vida. Eles praticam as mesmas práticas mundanas. Não diferencia em nada o desviado dentro da igreja do desviado fora da igreja. Eles têm o mesmo parecer. Eles têm a mesma personalidade. Ele tem as mesmas características. O que vê no crente desviado dentro da igreja, se vê no crente desviado fora da igreja. O que se vê no crente desviado fora da igreja, se vê no crente desviado dentro da igreja. Através das práticas mundanas em seu corpo. Através daquilo que ele pratica no seu corpo.
Porque, irmão, como eu já disse, e não há como não falarmos, o problema do ser humano está na alma. O que o corpo faz é apenas exteriorizar o que está no interior da alma do indivíduo. O que o corpo faz é apenas mostrar para o mundo físico, para o mundo material, o que é a alma. Como está a alma do indivíduo. Como está vivendo a alma do indivíduo. Se com Cristo ou se com o mundo. E isso se nota através da vida do corpo que ele apresenta. E o que nós vemos hoje é uma igreja que no corpo ela não difere nada do mundo. O que nós vemos hoje é uma igreja que no seu corpo ela traz as características mundanas, as características da vida mundana. É só você olhar, irmão. É só você olhar. Se a iniquidade não está no corpo da igreja, se a iniquidade não está na característica da igreja, na personalidade da igreja, na aparência da igreja. Você olha hoje para muitas igrejas e você vê o mundão. Você vê o mundanismo estampado no seu corpo, na sua maneira de viver, nos lugares que frequenta, no que faz, no que pratica, que nada difere do mundo. As mesmas práticas mundanas estão sendo praticadas pela igreja, dentro da igreja. Então, o que diferencia o crente desviado dentro da igreja do crente desviado fora da igreja é que um está dentro e o outro está fora. E a estatística é feita apenas com os crentes que não congregam mais, com os crentes que não tem mais uma igreja, que não frequenta mais uma igreja. Essa somatória de mais de 40 milhões diz respeito apenas aos desviados que não frequentam mais igreja, que não tem mais o seu nome escrito no livro de uma determinada igreja. Mas quando Deus olha de cima para baixo, dos céus para a terra, o número de desviado é assustador, irmão. Só que nós vamos enganando e sendo enganado com o fato de que o estar dentro de uma igreja, participando das atividades, mas participando das práticas mundanas, da iniquidade, não nos torna semelhante aos desviados que estão fora da igreja. Nos faz diferente deles, simplesmente pelo fato de estar dentro de uma igreja, ter uma igreja, ser reconhecido em uma igreja como membro. Isso é de nos assustar, irmão. Isso é de nos deixar preocupante. Porque, irmãos, não se há diferença. Não existe diferença mais, irmão, entre crente e não crente. A única diferença entre o crente e o não crente é que ele tem uma igreja, ele frequenta uma igreja. Simplesmente isso, irmão. A única coisa que nos diferencia de quem não é crente é que nós temos uma igreja para ir.
é que nós vamos a uma igreja, é que nós somos reconhecidos em uma determinada igreja como membro daquela igreja. Mas na maneira de vida, na prática de vida cotidiana, não diferenciamos em nada, irmão. E dizemos que somos salvos e que eles não são. É como eu disse aqui o judeu, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. O judeu, sendo judeu, vivia como gentil. E eles queriam que o gentil, sendo gentil, vivesse como judeu. Olha que coisa! O judeu, sendo judeu, vivia como gentil. E eles não aceitavam o gentil, sendo gentil, porque eles viviam como gentil. Eles queriam que o gentil vivesse como judeu para ser aceito na comunidade judia. Porque eles achavam que a condição de judeu lhes dava o direito de viver como gentil. E nada lhes aconteceria. Mas Deus manda a Paulo escrever a carta repreendendo, dizendo que não, que eles não se enganassem, não pensassem assim. A condição de judeu não lhe garante imunidade, blindagem, no dia do juízo, para que eles pudessem estar vivendo como gentil. Hoje, os crentes, os pastores, eles acham que na condição de crente, na condição de estar dentro de uma igreja, lhes dá imunidade contra o juízo de Deus, lhes blinda contra o juízo, que Deus não será severo com eles no juízo, vivendo como mundano, praticando as práticas mundanas. Mas os não crentes, que vivem a vida do não crente, sofrerão o juízo. Está errado, irmão. Estamos pregando tudo errado. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Irmão, a entrada na igreja não é o mesmo que entrar no reino. Primeiramente, se entra no reino. Primeiro entra no reino, se submete ao reino, para então entrar na igreja. A igreja prega, o indivíduo crê, aí ele se submete ao reino, aí ele entra na igreja, é introduzido na igreja. Mas a entrada na igreja, o estar numa igreja, o pertencer a uma igreja, o ter o seu nome escrito no livro de membro de uma determinada igreja, não faz você pertencer ao reino de Deus. Não faz você entrar no reino de Deus. De maneira nenhuma, irmão. Isso é um engano do diabo. Estão pregando mentira. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Está aí. A condição para entrar no reino, para estar no reino, para viver na dimensão do reino de Deus, é obedecer, irmão. É submeter-se ao reino. E não o fato de professar Jesus Senhor, Ele é meu Senhor. Não, irmão. Não. Porque Senhor de todos, Jesus é.
todos chamam Jesus de Senhor, mas não obedece. Não obedece. Deus falando através do profeta Malaquias, no capítulo 3 do profeta Malaquias, Deus falando com Israel, chamando a atenção de Israel. Deus disse para Israel que eles diziam que Deus era o Senhor, mas aonde estava a honra a esse Senhor? No capítulo 1 de Malaquias, Deus lança em rosto, lança na cara deles aquilo que eles pregavam. E o que é que eles pregavam? Eles pregavam dizendo que o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Era isso que era pregado pelos judeus, pelos sacerdotes. Eles pregavam que o filho tinha que honrar o pai e que o servo ao seu senhor. Mas aí Deus diz: e se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Ora, ele chamava Deus de Senhor, mas não tinha temor de Deus. Eles chamavam Deus de Pai, mas não honravam a Deus como Pai. E qual é a honra que um filho dedica e presta a um pai? A obediência ao pai. Honrar ao pai é obedecer ao pai em tudo. E até um mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe para que tudo se vá bem e os dias se prolonguem sobre a terra. Então Deus chama a atenção do judeu nesse quesito, que eles pregavam isso, eles ensinavam isso, que o filho devia honrar o pai e o servo devia honrar a seu senhor. Deus vai e lança na cara deles: se vocês pregam isso, e eu sou pai, cadê a minha honra que vocês não dão? Cadê a minha honra que vocês não me dão? Se eu sou Senhor, cadê o meu temor? Que vocês não me prestam. Vocês não me temem. Vocês pecam, transgridem, cometem iniquidade até como divertimento, fazendo do pecado um divertimento. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, não é pelo fato de chamar Jesus de Senhor que se entra no reino do céu. Não é pelo simplesmente o fato de professar Jesus como Senhor que se entra no céu. É pelo temor. É no temer a Jesus. É no respeitá-lo como Senhor e obedecê-lo. E isso é o que a igreja não está fazendo, irmão. Chama Jesus de Senhor, mas não tem temor desse Senhor.
para com esse Senhor. Não obedece a esse Senhor naquilo que Ele determina, naquilo que Ele ordena. Qual é a vontade de Deus, irmão? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. É a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santificação no corpo, irmão, também. Porque aquilo que o corpo apresenta é aquilo que a alma deseja, é aquilo que a alma sente, é aquilo que a alma anseia, é aquilo que a alma quer. Precisamos, irmão, entender essa verdade. Se você apresenta um corpo vaidoso, mundano, cheio de picunha nesse corpo, mundana, é a tua alma que está desse jeito. O corpo retrata a nossa alma, irmão. Quer na aparência, quer nas atitudes. O corpo retrata a alma. E qual é o corpo que nós vemos hoje na igreja? É um corpo mundano, irmão. É um corpo dado às práticas mundanas, à vaidade, ao sensualismo. E isso não é ser crente desviado dentro da igreja? Espera aí. Nós pregamos, os pastores pregam contra o mundo para libertar as pessoas destas práticas que são mundanas. Que são mundanas. Mas os crentes dentro da igreja estão praticando essas práticas. Isso é um contrassenso terrível, irmão. Naquilo que se prega contra o mundo, para que as pessoas que estão dentro do mundo escrava por essas práticas que consideramos mundanas, os crentes dentro da igreja estão praticando as mesmas práticas. Irmãos, para que nós pregamos? Muitos me dirão naquele dia. Olha, irmão, muitos. Não é pouco. Não vão ser pouco, irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, irmão, profetas, pessoas com dom de profetas, mas que praticam a iniquidade. Eles estão dentro da igreja, em cima dos altares, pastores, obreiros, com dons de profetas. Eles profetizam para a igreja, contra o mundo, quer na profecia por locução, ou quer pela profecia da palavra, pregando. Porque quando eu prego, eu estou profetizando a palavra de Deus. Eu estou falando o que a palavra de Deus vai fazer cumprir. Então eu estou profetizando. Então muitos vão dizer para Jesus que fazia isso, que profetizava. São pessoas que não entrarão no reino. Quando se verem fora do reino,
quando se derem conta de que o estar na igreja, fazendo tudo, sem deixar as práticas da iniquidade mundanas, contra as quais pregávamos para que as pessoas saíssem do mundo e viessem para a igreja, aí vão começar a falar para Jesus que eles profetizavam, ou seja, querendo justificar uma coisa por outra. Os crentes vão justificar as suas iniquidades praticadas dentro da igreja como crente, que eles profetizavam. Eles vão tentar se auto-justificar diante do injustificável, diante do rei, diante do juiz, diante daquele perante quem tudo está descoberto, que ninguém precisa lhe falar nada, que ele sabe de tudo, mas vão tentar se auto-justificar. Quando perceberem que não entraram no reino, entraram na igreja, mas não entraram no reino, estavam vivendo dentro da igreja, mas não estavam vivendo na dimensão do reino de Deus, porque praticavam a iniquidade dentro da igreja, as mesmas iniquidades que o mundo pratica, fazendo da iniquidade uma forma de se divertirem. O quê? Por estar se divertindo com a iniquidade, isso não será levado como iniquidade. Aí quando se derem conta que não entraram no reino, aí vão começar a se auto-justificar a si mesmo. Talvez querendo dizer que Jesus errou por não o introduzirem no reino, porque eles estavam na igreja e eles profetizavam no nome de Jesus. Mas isso não é garantia de entrar no reino. O estar na igreja profetizando não é garantia de entrar no reino de Deus, irmão. Mas é a obediência a Deus, a obediência a Jesus. Porque há pessoas, irmão, que ela crê para receber os dons, mas ela não crê para ser salva. Por isso que ela não obedece, que ela não vive uma vida de santidade. Ela não se resguarda no espírito, na alma e no corpo para Deus, em santidade, como fala Paulo na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ela não se guarda plenamente, irrepreensível para o dia do Senhor, porque ela não crê nisso, mas simplesmente no fato de estarem profetizando. Outros vão dizer para Jesus: em teu nome não expulsamos demônio? Outro desviado dentro da igreja, mas que fazia esse prodígio, expulsar demônio, mas era desviado dentro da igreja, estava desviado dentro da igreja, mas ponhava a mão sobre as pessoas e expulsava demônio. Orava e os demônios eram expulsos. Mas isso não é lenitivo para garantir a salvação, para garantir a introdução no reino de Deus. A pessoa cria no dom de maravilha, de milagre. Então Deus confirmava pela fé da pessoa naquilo. E a pessoa empunhava as mãos e os demônios eram repreendidos. As pessoas eram libertas. Mas ela praticava a iniquidade.
Ela fazia da iniquidade uma forma de se divertirem entre os crentes, considerando que por estar entre crente a prática da iniquidade não é pecado. Mas naquele dia, Jesus vai dizer que era. A iniquidade dentro das nossas igrejas, praticada por crentes, membros, pastores, mas expulsam o demônio. Vão tentar também se autodefender, quando perceberem também que eles não entrarão no reino de Deus. Está o tempo todo dentro da igreja, participando de toda a atividade da igreja, na igreja, mas não estavam no reino. Eles não entraram no reino, eles entraram na igreja, eles fizeram parte da comunidade da igreja. É como as 5 virgens loucas, das 10 virgens, elas estavam no meio das 5 virgens prudentes. Parecia tudo igual, mas dentro do coração das 5 virgens loucas estava a iniquidade. Estavam praticar a iniquidade como divertimento, o fazer da iniquidade uma forma de se divertirem entre si. Mas quem olhava, quem via, viam todas em comum. Elas tinham tudo em comum, naquilo que compartilhavam, que participavam. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus veio, e ele olha o coração, ele olha a intenção do coração, ele viu que 5 virgens eram loucas, e ele fez a distinção, ele fez a separação. Elas clamaram, alegaram, chamando Senhor, Senhor. Mas a porta foi fechada e elas não puderam entrar no reino. Isso vai acontecer, irmão, com muitos crentes. Não são poucos, não. Eles estão dentro da igreja, estão caminhando como igreja, com a igreja, mas eles não entraram no reino. Eles não vivem na dimensão do reino. Então eles não vão entrar nesse reino, porque o reino de Deus começa agora. Ele não vem com aparência exterior para ser visto. Não! O reino de Deus, ele está dentro de nós. E ele é visto pela nossa obediência ao Senhor deste reino que é Jesus Cristo. Obediência esta na santidade, na separação do mundo e com as coisas do mundo. Coisa que a igreja hoje não faz. Mas ela está envolvida. Ela está mesclada, ela está misturada. Mas vão dizer também, em teu nome não expulsamos demônio. Outros irão dizer, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí, irmão, não fizemos muitas maravilhas. Muitas, irmão, muitas maravilhas, muitos milagres, muitos prodígios, mas foi no nome de Jesus, irmão. E em nome de Jesus, o poder está no nome de Jesus, não é na pessoa. Jesus fazia valer o seu nome, o poder que está no seu santo nome. Mas a pessoa que invocava o nome de Jesus praticava a iniquidade, o pecado,
fazia do pecado divertimento para si. É triste, viu, irmão? É doído. É doído. Muitos me dirão naquele dia. Muitos, irmão. Não são poucos. Mas muitos. Não profetizamos nós. Em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? São os crentes desviados dentro da igreja, se auto-justificando naquele dia. Quando eles perceberam que eles pertenciam simplesmente à igreja, mas que isso não o introduziriam, não garantiam a entrada no reino, senão pela obediência à palavra santa do nosso Deus. E entre muitas exigências dessa palavra, uma delas é a separação do mundo e do seu sistema. É a separação do mundo e das coisas mundanas. Que a igreja não quer separar, ela abraçou. Ela trouxe para dentro dela. Em vez dela tirar as pessoas de dentro do mundo para fora, a igreja ela está trazendo a pessoa com o mundo para dentro da igreja. Ela está introduzindo a pessoa juntamente com o mundo dentro da igreja. Aí não está fazendo jus ao nome da palavra igreja, que quer dizer chamado para fora. A eclésia, eclesiologia, chamado de dentro para fora. Isso é o papel da igreja. Pregar e chamar as pessoas. A igreja não tem que entrar no mundo para tirar as pessoas de dentro do mundo para fora. Não, irmão. E nem tem que trazer o mundo de fora para dentro da igreja. Não. A igreja de cá de fora, ela prega para aqueles que estão lá dentro do mundo. Eles ouvem e eles saem para fora do mundo. Aí eles são introduzidos na igreja. Depois que ser introduzido no reino. Submetendo-se ao reino, crendo no reino. Mas a igreja não está fazendo isso. A igreja ela está entrando no mundo e trazendo o mundo para dentro dela e vivendo a vida do mundo, julgando que isso lhe garantirá a entrada no reino. Aí será decepcionante quando perceberem que não entraram no reino, porque não viviam na dimensão desse reino, quando creram, quando disseram que creram, que aceitaram a Jesus. E aí vão começar a alegar essas três coisas. E ouvirão de Jesus abertamente. Não será em segredo. Não será ao pé do ouvido. Não será o canto da parede. Não será dentro da secretaria. Irão ouvir de Jesus abertamente, a céu aberto, a tempo aberto, na frente de todo mundo. Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Olha que coisa, hein, irmão? Crentes desviados dentro da igreja, profetizando, fala de pregar a palavra, ou profetizar de forma locução, profecia, expulsando demônios, e fazendo muitas maravilhas no nome de Jesus. Mas que Jesus nunca os conheceu.
estava dentro da igreja, era como a igreja. Mas Jesus nunca os conheceu. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é doído, hein, irmão? Isso é do pastor se preocupar. Estamos muito preocupados com quem se desviou da igreja. Aqueles desviados que não faz mais parte da igreja, da congregação, da comunidade. Aqueles que não cultuam mais, que não frequentam mais. Estamos esquecendo do desviado que está dentro da igreja. Ele desviou-se da doutrina, dos ensinamentos, da palavra de Deus, da obediência. A vida que ele vive dentro da igreja é a mesma que se vivem aqueles que estão fora da igreja. Mas nós estamos preocupados com os que estão fora da igreja, com aqueles que talvez não dizima, não oferta, não contribui financeiramente. Parece que a preocupação é essa. É lamentável, irmão. É de chorar, é de se lamentar. Os pastores estão muito preocupados com os desviados que estão fora da igreja, que não frequenta mais os templos evangélicos, que ele não os vê mais ali nos dias de culto. E estão contentes com aqueles que estão dentro do templo, que ele está vendo, mas que estão desviados. Praticam as mesmas práticas, os mesmos modos de vida daqueles que se desviaram da igreja. Mas os pastores não estão preocupados com isso. A preocupação deles é com quem saiu do templo, foi embora. Mas se estiver dentro do templo, congregando, pode ficar mesmo desviado, mesmo praticando as práticas mundanas. Está tudo bem. Tá não, pastor. Esses aí Jesus nem os conhece. E Jesus vai dizer isso abertamente naquele dia. Naquele dia: eu nunca vos conheci. Vocês expulsavam demônio em meu nome. Vocês profetizavam no meu nome. Vocês faziam muitas maravilhas no meu nome. Mas eu, Jesus, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Para finalizarmos, vamos ler na primeira carta de São João. Para finalizarmos, na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Está aí, irmão. Eu nunca vos conheci. Vocês estavam dentro da igreja, congregando, o nome de vocês estava no livro de rol de membro. Vocês eram conhecidos pelo pastor presidente. Vocês profetizavam, expulsavam demônio, fazia muitas maravilhas no meu nome. Mas eu nunca vos conheci. Porque vocês praticavam a iniquidade. A iniquidade do mundo, aquela que vocês pregavam contra para as pessoas saírem do mundo e vir para dentro da igreja. Vocês praticavam essas mesmas iniquidades dentro da igreja, como crente, fazendo todas essas maravilhas que vocês alegam fazer em meu nome. Mas eu nunca conheci vocês. Por quê, irmão? Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Então, quem conhece a Jesus
e Jesus o conhece. Quem conhece a Jesus e é conhecido por Jesus é quem guarda os mandamentos de Jesus, é quem obedece a Jesus, é quem obedece a palavra de Jesus. Esses de fato são os que Jesus conhece, são os que são conhecidos por Jesus. Mas o fato de estar dentro de uma igreja, o fato de profetizar, de expulsar demônio, de fazer muitas maravilhas, não quer dizer que conhece a Jesus. O que nos conota como pessoas que conhecem a Jesus e é conhecido por Jesus é quem guarda os mandamentos de Jesus, é quem obedece a palavra de Jesus, é quem vive a palavra de Jesus, é quem deixa a palavra de Jesus viver na sua vida, na nossa vida. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha aí, irmão. Dizer que conhece a Jesus, mas não guarda os mandamentos, não pratica, não vivencia, não obedece os mandamentos de Jesus, a palavra de Jesus, é mentiroso. Você é um mentiroso. Você vive a vida da iniquidade, as práticas mundanas, a vida mundana, das práticas das obras mundanas. Você é mentiroso. Você não conhece a Jesus e você não é conhecido por Jesus. Então, naquele dia, mesmo estando dentro da igreja, fazendo todas essas maravilhas, Jesus vai te dizer: eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é lamentável, isso é doído, isso é triste, isso é de chorar, irmão. Mas é a realidade que estamos vivendo hoje na igreja. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmão. Dizer que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos, não vive a sua palavra, não obedece a sua palavra, é mentiroso. Você está mentindo para si mesmo. Conhecer a Jesus e ser conhecido por Jesus é viver a vida de Jesus, é andar como Jesus, é obedecer a Jesus, é viver na santidade, é separar-se do mundo e do seu sistema. Versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. É lamentável, irmão, mas é a realidade. Os crentes desviados dentro da igreja e os crentes desviados fora da igreja. Estamos mais preocupados com os desviados que estão fora da igreja. E não estamos nos preocupando com o desviado dentro da igreja. Mas é de nos preocupar, porque naquele dia, Jesus não fará vista grossa. Serão todos medidos com a mesma medida e pesados com o mesmo peso. Nunca vos conheci, será triste ouvir isso. Está dentro da igreja, mas nunca foi conhecido por Jesus como súdito do reino de Jesus. Que Deus tenha misericórdia e piedade de nós e salve a igreja, enquanto ainda há tempo. Porque Jesus vem e está mais perto do que quando abraçamos a fé. Triste será ouvir isso, irmão. Que Jesus nunca te conheceu. Você nunca foi conhecido de Jesus, nem por Jesus, estando dentro da igreja. Isso é triste. Fazendo todos esses milagres, profetizando, expulsando o demônio, fazendo muitas maravilhas no nome de Jesus, mas ele nunca te conheceu. Porque Jesus não conhece quem pratica a iniquidade.
quem vive a iniquidade, quem anda na prática da iniquidade, fazendo da iniquidade uma forma de divertimento, um modo de se divertir, justificando que serão isentos de juízo. Isso é triste, doído e doloroso. Que Deus tenha piedade da tua alma, pastor, pastores, igreja que se deixa levar pelos ensinamentos falsos de muitos pastores que introduzem a igreja à prática da iniquidade, tomando ela como uma forma de se divertirem e acharem que não serão punidos por isso. Está enganado. O juízo será severo. Deus abençoe.